E se existisse um mapa para guiar a educação de todas as crianças no Brasil? Pois é, esse mapa existe. E hoje a gente vai desvendar a BNCC, o grande plano que está definindo o futuro do aprendizado no nosso país. Bom, esse plano tem nome e sobrenome, BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. É esse documento que tenta responder essa pergunta fundamental: o que toda criança, sem exceção, deve aprender, desde a creche até o finzinho do ensino fundamental. Para a gente entender de um jeito bem simples, dá para pensar na BNCC como a planta de uma casa. Ela não vai dizer a cor de cada parede, mas define toda a estrutura, o que é essencial para garantir que todos os alunos, não importa se estão no norte ou no sul do Brasil, tenham as mesmas oportunidades de aprender e se desenvolver. E tudo isso começa com uma ideia que, olha, muda completamente o jogo, principalmente na educação infantil. É uma nova forma de enxergar quem é a criança. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a criança deixa de ser vista como uma folha em branco onde o professor escreve. Ela passa a ser a protagonista. Ela constrói o próprio conhecimento. E como é que ela faz isso? Basicamente através de dois eixos que são fundamentais: as interações com as pessoas e com o mundo e, claro, a brincadeira. Certo. Mas para garantir que a criança seja mesmo a protagonista, e não só no discurso, a BNCC estabelece 6 direitos que são, assim, inegociáveis. E são esses 6 aqui. Eles não são só palavras bonitas, sabe? São garantias. O direito de conviver, de brincar, de participar ativamente, de explorar o mundo, de se expressar e de se conhecer. É através desses direitos que aquela ideia da criança protagonista sai do papel e vira realidade no dia a dia da escola. Ok, então a gente já tem os direitos, mas como é que se organiza o aprendizado com base neles? Aí vem outra grande mudança da BNCC. Ela meio que abandona a ideia daquelas matérias tradicionais, tipo português, matemática, e introduz uma coisa nova chamada campos de experiências. A lógica é exatamente essa: construir o conhecimento como se fossem pilares que se conectam. Em vez de colocar cada coisa numa caixinha separada, o aprendizado vira uma coisa só, integrada, misturando os diferentes saberes. E são 5 campos no total: o eu, o outro e o nós, que é sobre identidade e convivência; corpo, gestos e movimentos, que fala da relação com o próprio corpo; traços, sons, cores e formas, que é o universo das artes; escuta, fala, pensamento e imaginação, que é sobre linguagem; e, por fim, o campo que explora o mundo da matemática e das ciências. Juntos, eles buscam um desenvolvimento completo. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro. Pega aí o autocuidado. Para os bebês, o objetivo é que eles participem. Com as crianças bem pequenas, a meta já é demonstrar independência. E com as maiorzinhas, o esperado é que elas já consigam adotar esses hábitos. Percebe a evolução? É um processo que respeita o tempo de cada um. E quando essa fase da educação infantil acaba? A BNCC também se preocupa muito com um dos momentos mais delicados da vida escolar: essa passagem para o ensino fundamental. O objetivo é justamente criar uma ponte, porque são 2 mundos bem diferentes, né? De um lado, o foco no brincar, nas experiências; do outro, um ambiente mais estruturado, com matérias. A ideia é que essa passagem seja a mais suave possível, sem um baque, para que o aprendizado continue fluindo sem interrupção. E depois que essa ponte é atravessada, já no ensino fundamental, aí sim, os horizontes do conhecimento se expandem de verdade, com novos focos e, claro, novos desafios. A jornada continua progressiva. Nos primeiros anos, o foco total é na alfabetização. Depois, a ideia é consolidar e ampliar esse conhecimento. E aí, lá nos anos finais, a complexidade aumenta, se busca mais autonomia do aluno e entra um tema super atual: a cultura digital. Ou seja, não é só aprender a usar a tecnologia, mas usar de forma crítica, segura e consciente. Tá bom, a gente viu toda essa estrutura, essa jornada, mas, no fim das contas, qual é o grande objetivo por trás de tudo isso? Por que a BNCC é tão importante? A grande visão é a de uma educação integral. É pensar numa jornada que seja coerente, que enxergue o aluno como o protagonista da sua própria história, desde a creche até o fim do fundamental. O objetivo não é só preparar com conteúdo, mas formar cidadãos. Então, a BNCC nos oferece um mapa. Ela mostra o caminho, mas o grande desafio que fica para os educadores, para as famílias e para toda a sociedade é transformar esse plano em realidade para cada criança do Brasil.